Muito bem, Vilmar Govinatsky. Hoje estamos recebendo aqui o Verde sempre é esperança. Verde da Esperança. Fazia algum tempo que a doutora Rafaela não aparecia, não é? Eu ia apresentar agora, já apresentou, já né? apresentei. Doutora Rafaela Filtro, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvio. Como é que estão as coisas? Agora a madrinha, né? Teu irmão que ganhou o bebê. Meu irmão feliz, ficou papai e eu vou ser... E eu ficando pra titia, literalmente. A pergunta que eu não quero calar é o seguinte, quando é que a doutora Rafaela vai, né? Enfim, né? Ser mamãe. Pois é, por enquanto eu só sou mamãe de peludos, de cachorrinhos, né? E muito, é uma safra toda, né? É uma rebanho gangue. Todo, uma gangue de cachorro, uma gangue, é verdade. Como é que tá essa família? Quantos são hoje, Rafaela? Hoje eu tô com 3 no apartamento e mais um lá de Lajeado que tá passando uma temporada aqui. Vem tirar férias, a pandemia. Mas eles são comportadinhos no home office, lá ficam quietinhos, participam junto, ficam deitadinhos lá num cantinho. E é uma alegria ter eles dentro de casa também. Rafaela, a pandemia, é claro que mudou muito as questões da organização do trabalho, né, das ações do trabalho. Então, como é que tu está vendo toda essa situação, digamos assim, nós estamos quase que passando, acho que vamos passar logo essa pandemia aí. Como é que tu está vendo tudo? Silvio, eu posso dizer assim, a sociedade exige que a gente sempre tenha uma posição positiva sobre tudo que está acontecendo, né? Mas desde o início, assim, eu tive uma visão um pouco apocalíptica, assim, de tudo. Eu achava já desde o início que isso ia demorar a passar. E, de fato, está demorando, né? Talvez os planejamentos que foram feitos não foram tão efetivos, de maneira que a gente pudesse conter esse vírus e parar com esse abre e fecha de comércio, de indústria né, as escolas paradas, as pessoas tendo que trabalhar em home office porque tem os filhos em casa e tudo. Então, assim, mas por outro lado, eu acho que foi bom para que muita coisa evoluísse, né? Meu marido mesmo trabalha na área de TI e está tendo muita demanda porque todo mundo teve que acelerar a automatização de tudo, né? Então, as empresas vendendo no e-commerce e os bancos achando outras vias de atender os clientes. Então, quem já estava investindo nisso, eu acho que está colhendo frutos, né? O próprio judiciário, eu acho que acelerou o processo de digitalização dos autos físicos, né? Nós tínhamos 80% dos processos antes em papel, né? E esses processos ficaram literalmente parados durante todo esse período. E agora, então, o Tribunal de Justiça autorizou que os próprios advogados ajudem nesse processo de digitalização dos autos. Então, a gente agenda uma retirada do processo no fórum, busca lá, leva para a digitalização, encaminha para eles cadastram no processo eletrônico, no formato eletrônico. Então, tu consegue peticionar de casa, tu consegue enviar uma petição via sistema eletrônico, já cai lá para o juiz. Então, está se tornando menos burocrático em função da automação e eu acho que isso foi obrigatório ser acelerado em função da pandemia, né? E eu vejo isso como uma questão positiva. Mas nesse processo que tu falas assim, de áreas de segmentação, que umas tiveram maior demanda, como é o caso que falaste da área de TI, do teu marido, e na tua área de advocacia, como é que vê isso aí, Rafaela? Houve também um acréscimo ou houve uma retração? Acho que houve um pouco de retração em função de que os processos físicos pararam, e como eu disse, 80% dos processos eram físicos, então a gente ficou um tempo ali sem saber meio como agir, né? Mas também aumentou a demanda, por exemplo, já saiu notícias dizendo que as pessoas, em função dos conflitos familiares também, de estarem mais juntos, começa a existir mais conflitos, mais divórcios, mais demandas por alimentos, né? As próprias questões trabalhistas também. Teve um boom agora, né, em função da pandemia, esses vários decretos que o governo federal editou como medida de prevenção ao desemprego, né? Evitar o desemprego. Então, os advogados tiveram que agir nesse sentido, né? Então, falava-se nas ondas, né? A primeira onda da epidemia, a segunda onda da pobreza pelo desemprego, fechamento de empresa, a terceira onda seria da judicialização. Tu achas, então, que essa terceira onda está chegando? Acho que está chegando e não sei se nós já estamos entrando na terceira onda, porque está demorando essa segunda onda passar, né? E a gente está vendo assim que aos poucos agora o governo tem tentado retomar as atividades, mas quando isso acontece o número de contágio aumenta, né? Então, ninguém tinha receita para isso, né, Govinatsky? O que fazer, né? Mas a gente teve casos, por exemplo, como Nova Zelândia lá, que fizeram um lockdown desde o início e
conteram o vírus, né? Então, agora até teve uma notícia que chegou uma família lá na Nova Zelândia de 4 pessoas que vieram de viagem e estavam contaminadas de novo. Ela imediatamente já decretou um lockdown lá de 3 dias, tudo fecha, né? Eu acho que se a gente tivesse feito isso desde o início, talvez tivesse ficado 2, 3 meses ali fechado total, né? Talvez a gente não tivesse agora colhendo esse prejuízo do abre e fecha. Só né? que tem uma coisa, né? Eu vi uma matéria hoje da Nova Zelândia, eles fecharam os aeroportos, inclusive. Então, eles, de certa maneira, se protegeram também do contato externo. Claro, então, como é uma ilha, importante. né? Então é importante. Agora, com relação aqui, eu concordo contigo. Só que nesta época do ano, aí estão os dados, né, que confirmam, se previa que isso ia acontecer, né? Nós sabemos que junho, julho e agosto são épocas que, sempre digo assim, que Moisés, quando desceu do Sinai, já alertava o prefeito de Porto Alegre e o governador. Aqui o prefeito de Porto Alegre lá junho, julho e agosto vai ter um excesso de demanda em hospitais por causa da gripe, clima e tal. Só eles não sabiam isso. Quer dizer, e os dados hoje apontam que o número de mortes o ano passado, nesse período, foi menor do que está sendo esse ano. Quer dizer, eu concordo contigo, acho que foi uma má administração. Se fez coisas aqui antes, se antecipou coisas que não precisavam. Quando hoje, sim, de repente, se tivesse, aí sim, né, se justificaria isso. Ou se tivesse feito lá no início uma ação coordenada com o governo federal. Preventiva, né? Quer dizer, usar máscara, se cuidar, nunca se fez isso aí, né? Esse é o problema. Mas é que é uma coisa nova para todo mundo, né? Claro, então, e depois eu sempre digo assim, é muito cacique, né, Silvio? Todo mundo palpitando. Então, um quer que feche, outro quer que abra, um quer que se proteja, outro usa máscara, não usa máscara. O caso recente aqui, o prefeito e o governador questionando na justiça, né? O fechamento ou a abertura. Né? Então, agora, só tem uma coisa, o Brasil é um país muito grande, né? Quer dizer, o Brasil quantas vezes cabe uma Europa no Brasil, né? Quer dizer, então o Brasil tem regiões, por isso que eu digo assim, cada região tem a sua peculiaridade, clima, isso influi muito na coisa. Então o Brasil não poderia ter um mesmo padrão de comportamento em relação ao coronavírus de norte a sul, tem que ter diferenças. E é essa administração que faltou. Eu penso assim, né? Eu não sou especialista na área, mas analisando tudo agora, eu penso que se tivesse feito já um lockdown no primeiro mês, fecha tudo, deixa passar só mantimento e fecha as fronteiras até dos municípios. Eu acho que a gente teria acabado com o vírus antes, não sei, né? E conflito com a economia, Rafaela? Mas é que o resultado está sendo o mesmo, ou até pior. Né? Com abre e fecha Não, o abre e fecha, não tenho dúvida que o abre e fecha realmente é mais dispensa funcionário, chama de volta e aquela, né? Então... muito problemático. O que se vê é justamente que esses erros, como o Silvio falou, eles ocorreram em todo o mundo. A Alemanha confessou que errou no início, a primeira-ministra Angela Merkel. A Inglaterra abriu desde o início para dar o efeito rebanho, depois fez lockdown. Então, os Estados Unidos, uma loucura. Quer dizer, todo mundo errou. O excesso de confiança também eu acho que é problemático, né, Silvia? Porque, em geral, as pessoas têm aquela ideia assim, não, a gente vai achar uma solução e vai passar, né? Mas é um problema grave, que a gente está vendo que está se estendendo aí. E não tem vacina, assim, num curto espaço de tempo que vai ser eficaz para combater isso aí. Mas o STF transferiu para os municípios os governadores e tirou o comando do governo federal. Pois isso também teve outro problema. Eu acho que deveria ter uma orientação única e aí cada estado trabalharia em cima disso. Mas de qualquer maneira, a gente sabe, né, Rafael, aqui, vamos torcer, né, que isso aí passe de uma vez. Mas é claro que todo mundo tenta fazer o melhor. Mas... Há um século atrás, a gripe espanhola matou em Porto Alegre proporcionalmente, matou mais de 2.000 pessoas só em Porto Alegre. E 21.000 pessoas no estado. É só fazer as comparações, quer dizer, eu acho que o risco da pandemia é o risco que a gente tem que assumir. Tem que administrar, mas tem que assumir isso aí. Não é, vão morrer pessoas, vão morrer, até porque as pessoas não se cuidam. Tem pessoas com uma certa patologias, já que, né, a maioria, e esse dado vai sair, a maioria das pessoas que morreram, mais de 70%, já tinham morbidades que qualquer uma gripezinha matava. Exato. É um problema de administração, né? E há quem diga que virão outras pandemias, né, Silvia? Então, que isso já sirva para a gente estar preparado. O mundo hoje é muito único, né? Quer dizer, nós estávamos falando sobre as fronteiras, a globalização abriu todas as fronteiras, então nós estamos sujeitos a isso. Então, vamos torcer por uma vacina aí. Rafaela, obrigado. Volte de novo aqui para o nosso convívio, né? Porque é sempre legal. Eu sei que muitas pessoas falam para nós, né, que esse é um programa bom porque traz vários assuntos e a pessoa pode dissertar sobre o assunto que é a especialidade dela. E a Rafaela fala muito bem sobre esses assuntos importantes, a questão da área de trabalho, a área civil, e acho importante isso.
Sucesso, guria. Obrigada Aquela para tua todos turma, nós. Aquela cachorrada lá, como diz o nosso amigo Bernardone, aquela cachorrada lá. Aquela cachorrada, mas é uma alegria dentro de casa. Que legal, que maravilha. Para passar por esse período é bom ter eles. É a cachorrada, então. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.